Eu vou começar sentada, porque sentados estamos. E eu não pude participar da abertura, mas não posso falar de escola como território de proteção, sem dizer que o chão da escola é feito por pessoas. E o chão dessa escola, dessa universidade, é feito por pessoas que fizeram o lugar de hoje, onde nós estamos. O lugar no sentido do tema, do assunto, de suspender o cotidiano lá fora, de nos reencontrarmos como rede. Né, Maurício? Uma rede que já vem de muito tempo, de gente que veio antes e de gente que chega agora. E desde que eu cheguei, ouvindo as professoras da mesa de saúde, me fez lembrar tão profundamente a história de uma dentista que socorreu uma criança há mais de 20 anos atrás. E me fez lembrar de tantos casos. E talvez a minha fala seja um pouco a tentativa de sair do debate do abuso e entrar no debate da infância. Eu quero começar falando de coisas muito importantes que foram ditas aqui pela professora Gabriela, Dr. Shelby, é sempre muito bom ouvi-lo, mas que nos persegue desde que a rede foi semente. Porque o bonito da gente envelhecendo, e para as mulheres isso talvez seja mais difícil, socialmente, culturalmente falando, e o etarismo está aí para isso, o mais difícil nesse tempo de ver a história da infância acontecendo, de fazer todos os dias, insistentemente, depois de 35 anos de Estatuto da Criança, vê-lo sair do papel de algum modo, com algum sopro de verdade. Eu quero dizer que é preciso olhar para as infâncias primeiro. Porque o que nos persegue nessa história de quem está envelhecendo e não fala da história, mas viveu essa história, é que parece que a gente realmente andou tão pouco. E as subnotificações continuam, e o medo de quem vê e escuta continua. E a gente olha para essa infância como se fosse uma, e são tantas. E por isso eu vou pedir licença como professora, porque acho que esse currículo, o lugar onde eu me encontro é aqui. É como professora. E o Mia Couto talvez me faça sentir um pouco mais do que só do ponto de vista cognitivo e jurídico enxergar os conceitos, de onde nós estamos na história. Uns nasceram para cantar, e cantam. Outros para dançar, e dançam. Outros nasceram simplesmente para serem outros, filhinhos de peixe. Eu nasci para estar calado. Minha única vocação é o silêncio. Foi meu pai que me explicou. Tenho inclinação para não falar. Eu tenho um talento para apurar silêncios. Escrevo bem silêncios no plural. Sim, porque não há um único silêncio. E todo silêncio é música em estado de gravidez. A minha pergunta é: por que, passados 22, 23 anos da rede de proteção nascendo nessa cidade, do primeiro protocolo construído a tantas mãos e com tantas dúvidas, nós continuamos nesse ponto da ficha Sinan, do medo, dos temores, porque parece que a cada encontro a gente repete os sinais de alerta, e repete o que o Estatuto diz, e repete a importância da família,
E repete a importância da rede. E desculpa, cá estamos nós novamente falando para nós mesmos. A rede. A rede que se conhece e que faz a rede. Então, talvez a minha contribuição seja olhar um pouco para esse lugar central, tão cheio de representações da infância, Prof. Lenice, tão lindo, e pedir licença para simbolicamente colocar as crianças nesse lugar. E não só a ficha Sinan, e não só os conceitos. E poder falar um pouco do que é este território histórico da escola, e do que é esse território histórico da rede de proteção, e o que nós, rede de proteção, efetivamente temos conseguido fazer. Bem pertinho do ECA, eu vou colocar as crianças. Eu gostaria de convidá-los e convidá-las a colocar as crianças aqui, bem pertinho do ECA. Você aceita? Pode me ajudar? Aqui tem o simbólico da Chiquinha. E quantas vezes na reunião local da rede de proteção eu escuto: cadê a mãe? É uma família desestruturada. E a Chiquinha representa, quando eu pergunto para as crianças no círculo de paz, o que a Chiquinha nos ensina? As crianças dizem: ela tem o pai dela que cuida dela. E quem é o pai dela? É o seu Madruga. E quem é o seu Madruga? Do ponto de vista imagético ali, naquela história do Chaves. É o pai perfeito? É o pai real. É o pai possível. E quantas vezes nós, a partir das nossas premissas de família e de, entre aspas, lugar de proteção, desqualificamos pais e mães com a mesma dinâmica familiar do seu Madruga. É a partir desse lúdico que as crianças começam a reconhecer. Pode escolher um lugar, doutor. O senhor escolhe. Porque depois as crianças circulam. Mesmo que a gente não queira, elas se mexem. E dão trabalho, doutora Gabriela. Ainda bem. Quando é que a gente vai falar sobre isso? Sobre as muitas infâncias e muitas famílias. E muitas dinâmicas e muitos modos de viver. Porque, historicamente, o país tem feito isso. Identificar, mapear, classificar, colocar no censo, divulgar pesquisas que apontam famílias que vitimizam os filhos. E todo o resto que vitimiza as crianças. Quando a gente vai começar a tabular, classificar e dizer? Porque não me parece muito longe do que o Código de Menores de 27 de 79 já fez. Criminalizar famílias pobres, e eu estou falando do sistema de justiça e um sistema de segurança que, sim, na comunidade, na quebrada, chega e chuta a porta, e nas casas e condomínios de elite, estaciona o carro a 3 quadras, tira o crachá, o colete, para não constranger o morador que está ali e que precisa ser verificada a presença de uma criança. Eu ando um pouco cansada de construirmos discursos que enxergam a violência, mas não enxergam as crianças e as famílias reais. E de pensarmos protocolos e processos de trabalhos que se repetem e não têm efeito. Ou têm um efeito tão superficial. E será que não é hora de mudarmos as perguntas e revisitarmos práticas que já deram certo, do ponto de vista da história, das lutas dos trabalhadores, de pedagogias e de processos de trabalho metodológicos que já foram vividos na história da humanidade e que podem apontar um caminho. Sim,
Maravilhoso, Dr. Shelby, olhar para a humanidade. Na Alemanha não precisa pagar para o cobrador para acessar o trem. Na Alemanha, as famílias têm 3 anos de licença maternidade e paternidade para ficar com os bebês quando pequenos. Eu queria pensar um pouco nisso. Eu queria pensar um pouco na forma como as diferentes violências se apresentam nas diferentes infâncias. E quero convidar a olhar, sim, para as crianças. Porque ainda hoje de manhã, numa escola, eu dizia para as meninas, nós ainda vivemos num planeta em que meninas não vão à escola. E vocês sabem que nós demoramos 300 anos para garantir o direito de acesso de meninas à escola, porque muito tempo esse acesso foi visto como oportunidade e não como direito. E eu só busco o referencial jurídico no Estado Democrático do Direito, porque assim como a escola, eu acredito que não são salvacionistas. Mas sem uma boa escola e sem uma boa lei, muito nos é tirado do que historicamente nós já construímos. Elas são diferentes e são únicas. Quando eu apresento esse boneco às crianças e elas veem o Chaves, eu pergunto, o que o Chaves pode nos ensinar da história dele? E as crianças dizem, ele é amigo de todo mundo. Todo mundo quer brincar com Chaves. Ele não tem nada, mas tudo que ele tem, ele divide. E que lições de solidariedade e partilha esse simbólico traz para as crianças. E quantos brigam e querem levar o Chaves para casa. E quando eu faço o mesmo trabalho com adultos, o olhar que atravessa esse personagem é uma pessoa em situação de risco, desprovida de direitos, em situação de abandono. E quem cuida do Chaves nessa metáfora que é esse programa? É a comunidade. E o quanto de poder comunitário nós trazemos às redes de proteção. O quanto de saber comunitário nós trazemos às redes de proteção. As comunidades eclesiais de base, toda a pedagogia freiriana nasce na década de 70, quando no método freiriano ele diz, encharque-se de realidade, aproxime-se e conheça essa comunidade. E partilhe o saber científico com o saber popular. Eu não estou falando aqui de políticas públicas que deixam de agir porque transferem à comunidade ou à sociedade civil o que é seu dever. Mas eu estou falando de um modo de fazer política pública que reconhece, respeita, apoia e promove o poder das comunidades. Não estou falando de um lugar vazio. Eu fui chefe do Departamento de Políticas para a Infância no estado do Paraná, na Secretaria de Justiça. Na pandemia, nós demoramos, enquanto Estado, 8 meses para licitar, organizar e distribuir cestas básicas para famílias vulneráveis com crianças no Estado. Quem alimentou essas famílias enquanto o Estado não chegava? Muitas famílias não abrem a porta para a rede de serviços socioassistenciais, não abre a porta para o conselho tutelar, não puxa a cortina para quem é rede governamental, mas sem dúvida alguma recebe alguém que é da comunidade. Então, ao invés de nós, na elaboração de protocolos, perguntarmos no fluxo, quem deve ir fazer o primeiro atendimento? É o CRAS, porque o CRAS é proteção social básica. Está lá no território. Não, começa pelo CREAS. Se há suspeita do abuso, então já é especializado, é o CREAS. Não, quem deve ir é a escola, porque a criança está na escola todo dia.
E nós ficamos nos debatendo em qual sigla nós vamos colocar na primeira caixinha primeiro. E talvez a pergunta devesse ser outra. Para este caso, para esta infância, para este lugar, este tempo e este momento, quem é a pessoa da rede de proteção que está mais próxima dessa família? Para quem essa mãe abriria uma porta para uma conversa? Para quem essa criança se sentaria e contaria algo sobre si? Porque senão, de fato, doutor, são milhares e centenas de formulários que geram dados e números que são importantes, mas que não chegam como prática de proteção, nem no chão da escola, e aí talvez o silenciamento das escolas e o temor do registro passe por aí, nem no chão das casas. Tem mais criança, porque são muitas. E são muitas também as formas de violência. E se eu tivesse que falar de uma pedagogia de presença, ou pedagogia da presença, que é a pedagogia, no meu entender, prevista e substanciada no texto pedagógico do Estatuto da Criança, porque toda lei tem uma dimensão jurídica e todo ato pedagógico tem uma dimensão jurídica. E toda lei se manifesta e representa uma visão pedagógica. Quando o Dr. Shelby diz, não conte aos demais, não espalhe essa sua suspeita, eu estou aqui imaginando, doutor, que o senhor está falando do princípio da intervenção mínima, do princípio de que nem todo mundo tem que saber do caso, que é preciso cuidar da intimidade dessas crianças. E isso está no artigo 100 do Estatuto, o princípio da intervenção mínima. Não dá para contar para todo mundo porque é algo da intimidade. Mas quem deve saber disso? Quem está com a criança. Quem vai cuidar da criança, quem vai olhar para ela, quem vai protegê-la no tempo que ela estiver conosco, na escola ou na comunidade. Quantas vezes é de fato, entre aspas, a tia da limpeza, que conhece o território, que conhece a infância, com quem a criança conversa. E eu vou dizer aqui de violências que ocorrem no chão da escola, com muitas faces. Porque quando eu me sento com as crianças e pergunto, quem é a Dire? Quem é a pedagoga? E a prof, o que faz? Elas sabem o nome. Quando eu mostro o simbólico e o bonequinho da pessoa que cuida da escola, que limpa a escola, elas dizem, é a tia da limpeza. Elas sequer sabem o nome dessa pessoa. Então é preciso olhar para as muitas violências no campo doméstico, privado das famílias, mas é preciso olhar para as muitas violências nas redes sociais, nos meios de comunicação e nas instituições que se propõem a proteger e cuidar crianças. Porque se não trocarmos as lentes, nós seremos também, com o melhor discurso e a melhor intenção, reprodutores de muitas violências. O primeiro e maior desafio, me parece, é uma escola pautada na pedagogia da presença. Uma escola em que as crianças estejam presentes. Por quê? Porque, historicamente, isso é conquista. Nem sempre foi assim. A escola não nasce para todos e todas. E se todas as crianças quiserem hoje no Brasil voltar para a escola, não cabe. Não tem sala. E se todas as crianças quiserem o seu próprio livro didático e quiserem levar para casa, não tem. A escola, durante muito tempo no Brasil, e aí pelo menos esses 2 livros ajudam a pensar sobre isso, trazem uma perspectiva de que a escola era realmente para poucos. Para quem queria, quem podia e quem sabia.
E o paradigma do acesso e permanência a essa escola, a presença nessa escola, era o paradigma da oportunidade. Hoje, nós lutamos para que o paradigma do direito, que é exigível, que não é favor, que é de luta, que é de pegar o megafone e dizer, ei! E é talvez esse passo além que essa rede precise dar. Porque como acomoda as turmas lotadas, que lá em maio já estão esvaziando. E em setembro fica uma beleza, porque as crianças já saíram. E os problemas que elas trazem das suas vidas e histórias foram embora também. E nós seguimos com o conselho de classe, como um rio flui, carregando as crianças que sobrevivem ao sistema. Então, quando eu escuto de uma professora, de uma colega, numa reunião de rede, ai, nem se incomode, já é o 3º ano que ele começa e sai. O quanto nós, enquanto rede e sistemas públicos, apostamos nisso. E o quanto realmente queremos a escola como território de proteção. Nós temos o dilema aqui de uma escola para quem queria. E quem queria era o pai. Era o modelo patriarcal. Quem escolhia qual filho iria estudar era o pai. E hoje, no contraponto, as crianças com as quais nós precisamos lidar com as singularidades, as primeiras perguntas que nós nos fazemos é: cadê a mãe desse menino? E muitas vezes, uma perspectiva machista, dizemos diretamente que a obrigação de cuidar, educar, alimentar, guardar, é exclusivamente da mãe. Durante muito tempo ia para a escola quem podia. Quem podia não precisar trabalhar, quem podia porque a escola era perto, quem podia porque vivia o tempo da infância feliz, de Rousseau. Às crianças empobrecidas, o Brasil sempre impôs o trabalho precoce como a melhor solução e a única salvação. Sim, e era para quem sabia. Quem sabia era quem acompanhava o ritmo da classe. E logo no início da escolarização, a própria escola dizia: não serve para a escola. Quantos idosos hoje relatam nas suas histórias: eu terminei e saí da escola logo cedo porque eu não tinha cabeça boa. Então, falar hoje, dentro do território da escola, de inclusão escolar, de permanência escolar, de sucesso escolar, significa garantir a primeira grande proteção e enfrentamento às violências históricas, de chegar e ficar na escola. Talvez tenha mesmo que trocar as lentes. E quando eu pego dados de evasão escolar do SERP, por exemplo, que é o Sistema Estadual da Rede de Proteção, que eu vi nascer no Paraná, e vejo lá, motivo da evasão: desinteresse. O que isso significa? O que isso significa, prof? Me ajuda. O quanto a gente faz para não ouvir, não ver, não agir, doutor? E que depois, tenho 10 minutos, e que depois dizemos: bem, nós estamos aqui, ele não quis ficar. Ela não quis ficar. Os fatores são exógenos à escola, e muitas vezes são. São exógenos, mas não podem ser alheios à escola. Porque há dentro desta cultura das violências a naturalização dos processos diversos de exclusão. E se nós não formos capazes de trazer as crianças à escola
e reconfigurar esse estar na escola, historicamente nós pouco fizemos, embora nós tenhamos uma das melhores legislações já produzidas para proteger crianças. Nós produzimos teoria. Olha este livro, Patrice Mirnos, Saber Castigar. Querem exemplo acadêmico de naturalização da violência e de educar pela violência? Está aqui. É de pequenino que se torce o pepino? Está ali, na imagem da metáfora popular. E eu fico pensando e tentando trazer aqui, por que olhar para a infância na centralidade do nosso debate, para então olhar para as violências contra a criança? Eu quero falar aqui desse paradigma que eu e o professor Gelson Oliveira, meu colega da PUC, querido, professor de filosofia extraordinário, ele construiu esse primeiro pilar. Os filósofos, os teóricos, a literatura narra o tempo que se vive. E ele listou todos esses pensadores contemporâneos, para a gente entender que sociedade é essa que produz essas violências contra a criança, contra pessoas. Então, dá vontade de ler todos, e é uma boa lista. A Era dos Extremos, do Hobsbawm, a Era do Vazio, Sociedade da Decepção, do Lipovetsky, a Era do Efêmero, Sociedade Individualizada, Sociedade do Cansaço, do Bill Churran. Por que estamos tão exaustos? Por que corremos tanto e continuamos exaustos sem saber para onde ir? Entendendo a sociedade, talvez a gente entenda um pouco o que a gente está fazendo. Criando infâncias e adolescentes emparedadas nas casas, nos programas e ações de contraturno e serviço de convivência e fortalecimento, nas escolas que crescem e dobram, e agora com a escola em tempo integral mais ainda, o seu tempo escolar fazendo puxadinho. Menos natureza, menos espaço livre, menos território de liberdade e mais emparedamento. E como as emparedamos em casa, na escola, e não tem espaço na rua para viver a liberdade da infância na rua, nós as medicamos para controlarmos as suas ansiedades, né? Aquilo que nós dizemos que é uma patologia. Quando não, a própria rede de proteção pede a medicação. Como não medicar esse menino ainda? Sem pensar que o modelo de cuidado é o modelo da previsão química, da premissa química, e não da terapia, do cuidado, da vivência, da arte, da música, do brincar. Nós tiramos da infância a inocência, e a erotização da infância é sim algo com que a gente se deve debruçar. Violar o direito à inocência de uma criança e ao tempo da infância é uma das piores marcas que se pode deixar num sujeito. Crianças adultizadas, meninas com 8, 9 anos pedindo de presente cirurgia plástica para consertar seus corpos, à luz de uma expectativa e de um modelo de corpo e de feminino que as redes sociais ditam. É disso que a gente está falando. Dessas infâncias que trazem essas dores. Fragilizadas, entristecidas, enfraquecidas, encurtadas, encarceradas, porque quando elas reagem, aí o Estado olha para elas. Aí, como adolescentes em conflito com a lei, elas são vistas. É sim, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E a escola também. E eu quero aqui pensar com vocês que nós temos muitas formas de ensinar. E eu adorei a pergunta já no início da tarde, quando alguém falou, e a educação sexual? Né? E poder olhar para a sexualidade humana como um direito humano, como um direito ao afeto, como um direito à alegria, como um direito à escolha.
vai muito além dos órgãos reprodutivos. E vai muito além para essa dimensão consumista do que é a sexualidade. Mas eu digo a vocês como quem advoga na área do direito educacional. Colocar uma simples orientação biológica, sexual, gera polêmica hoje. Nós permitimos que aos 8 anos as crianças acessem sites pornográficos, porque é isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, a partir de 8 anos elas acessam pornografia, mas nós não permitimos que a escola fale sobre isso, nem que seja do ponto de vista biológico e absolutamente científico, do ponto de vista dos órgãos de reprodução, que é muito pequeno para aquilo que é a sexualidade humana. E quem fala com as crianças sobre isso? Então, a gente tem o artigo 70, que fala que é dever de todo mundo prevenir a ocorrência de ameaça ou violação. De todo mundo. E temos o artigo 3º, que fala da proteção integral. E temos o artigo 70, que fala de práticas de resolução pacífica de conflitos, porque a escola ferve de violências na escola, contra a escola e da escola. E nos últimos 2 anos nunca se viu tantas violências contra a escola. E eu pergunto, mas há algum território seguro para a infância hoje, então? Se não é a casa, se não dá para ficar na rua, se não é a escola, se não é a rede social, onde é? Eu conversava com 2 colegas da defensoria e a gente falava disso, né? Não, eu quero que proteja as crianças, eu quero que atenda, mas tem que ser na minha escola. Não dá para ela ir para outra? Não, eu quero que resolva a questão dos meninos em situação de rua, mas não dá para levar para outra cidade? Se pudesse fretar, né, assim, um foguete, levar para outro planeta? Há muito de higienismo ainda nas nossas práticas e nos nossos discursos. E toda vez que 18 de maio a gente fala o quanto a mãe isso, o quanto o pai aquilo, a gente só volta o olhar para o âmbito doméstico, do domicílio, e não volta o olhar para todas essas violências que mergulham a infância num universo de violações. E por isso eu vou encerrar a minha fala com esta pergunta. Passados mais de 20 anos da rede de proteção, nós temos sido rede de proteção ou rede de delação? A nossa preocupação é preencher o SINAM e encaminhar o SINAM para que alguém dê conta? Como são os nossos processos de trabalho? Como nós apoiamos professores para que apoiem crianças? Como nós podemos ensinar e aprender a ouvir e perguntar? Realmente como alguém que se importa. Eu tenho experimentado um pouco isso com a metodologia dos círculos de paz. E eu vou dizer o que tem preenchido esse vazio do como. O que a gente já sabe. O como tem muita coisa linda acontecendo. E os painéis ali fora enchem a vida de esperança. Talvez a gente pudesse falar mais disso. É uma metodologia que ensina convivência, respeito e afeto, que pode ser feita com famílias, professores, educadores, funcionários, comunidade. A gente pode mudar a própria forma de fazer conselho de classe, menos acusatória, menos higienista, menos vexatória, porque se as paredes desse conselho pudessem falar, e se fossem gravadas essas reuniões, ia faltar advogado de defesa. Sim, novas formas de diálogo que possam, de alguma maneira, reeditar a nossa forma de ser
estar e olhar as crianças. Primeiro me acabou o riso, depois os sonhos, por fim as palavras. É essa a ordem da tristeza. Por que tanto silêncio ainda, apesar da rede de proteção? Porque talvez temos sido muito mais rede de delação do que rede de cuidado.